Atos capítulo 24, versículos 1 a 9. Enquanto vocês procuram Atos 24, de 1 a 9, eu queria comentar que o secretário da Cultura do nosso país, chamado Roberto Alvim, foi exonerado do seu cargo, foi demitido do seu cargo, porque ele citou uma frase é um texto, não só uma frase, mas um texto quase completo, de um nazista. Ele disse o seguinte: a arte brasileira da próxima década será heróica e será nacional, será dotada de grande capacidade de envolvimento emocional e será igualmente imperativa, posto que profundamente vinculada às aspirações urgentes de nosso povo, ou então não será nada. E ele disse isso ainda com a música, uma valsa do Wagner, daquele compositor que era muito apreciado pelos nazistas. Então é muita coincidência, e as pessoas, é claro, reclamaram, muitos caíram em cima, e ele acabou sendo demitido. Depois ele disse que ele não sabia que essa fala era do nazista. Bom, pode até ser que ele não sabia e que ele estava sendo, na verdade ele disse que foi um brainstorm, foi várias pessoas ali, uma reunião que sugeriram, e ele aceitou aquilo, e ele talvez tenha sido enganado por alguém para falar isso. O fato é que, se você ler essa frase, vou ler de novo para vocês: a arte brasileira da próxima década será heróica e será nacional, será dotada de grande capacidade de envolvimento emocional e será igualmente imperativa, posto que profundamente vinculada às aspirações urgentes do nosso povo, ou então não será nada. É quase a mesma coisa que o homem falou. O nome dele é Joseph Goebbels. Ele falou isso, mas aí só troca o Brasil pela Alemanha, Então é quase exatamente o que ele falou. Então, as palavras parecem bonitas, e talvez ele tenha achado bonito, e que coisa legal, Que joia. Mas o grande problema é quem falou isso, o que estava relacionado com isso. Então, é o nazismo, é o antissemitismo, é aquela ideia de que existe uma raça superior, que os judeus deveriam ser eliminados, e é por isso que ele foi exonerado. Então, é inadmissível que ele tivesse citado isso, e ele mesmo admitiu que ele disse que não sabia. Ele disse que se ele soubesse qual era a fonte, ele não teria falado. Por mais bonitas que possam ser as palavras, ou por conter alguma verdade, o importante é o que está relacionado com isso. Então eu estou comentando isso porque esse Goebbels, ele era um orador nazista, mas ele era um orador muito eficaz, muito bom orador, muito eloquente. Só que ele usava a sua capacidade, a sua habilidade para o mal. E aqui, nesse texto que nós vamos ler em Atos 24, de 1 a 9, nós vemos que o sumo sacerdote Ananias e a sua comitiva, os judeus que estavam com ele, levaram consigo um orador chamado Tértulo, para que convencesse o governador que Paulo era um criminoso e deveria ser entregue a eles. Então o Tértulo, como um orador eloquente e experiente, ele fez muitos apelos ali ao governador
para que o convencesse. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Então vamos ler Atos 24, de 1 a 9. Diz assim: 5 dias depois, desceu o sumo sacerdote Ananias com alguns anciãos e com certo orador chamado Tértulo, os quais apresentaram ao governador Libelo contra Paulo. Sendo este chamado, passou Tértulo a acusá-lo, dizendo: Excelentíssimo Félix, tendo nós, por teu intermédio, gozado de paz perene, e também por teu proveniente cuidado, se terem feito notáveis reformas em benefício deste povo, e sempre e por toda parte isto reconhecemos com toda a gratidão. Entretanto, para não te deter por longo tempo, rogo-te que, de conformidade com a tua clemência, nos atendas por um pouco, porque, tendo nós verificado que esse homem é uma peste e promove sedições entre os judeus, esparsos por todo o mundo, sendo também o principal agitador da seita dos nazarenos, o qual também tentou profanar o templo, nós o prendemos com o intuito de julgá-lo segundo a nossa lei, mas, sobrevindo o comandante Lísias, o arrebatou das nossas mãos com grande violência, ordenando que os seus acusadores viessem à tua presença. Tu mesmo, examinando-o, poderás tomar conhecimento de todas as coisas de que nós o acusamos. Os judeus também concordaram na acusação, afirmando que estas coisas eram assim. Vamos orar? Obrigado, nosso Deus, pela leitura da Tua Palavra. Agradecemos pelas histórias que são para são exemplos, Senhor, para que nós possamos seguir ou deixar de seguir, para que nós aprendamos, para que nós possamos caminhar na Tua presença, agradando o Senhor. Que o Senhor nos ajude a aprendermos cada vez mais a Tua Palavra, para que possamos servi-lo melhor, com mais consciência. Obrigado, Senhor, por podermos estar aqui. Pedimos que Tu abençoes esse tempo e nos ilumine, em nome do Senhor Jesus. Amém. O grande orador era o Tértulo, e ele sabia falar bem, ele sabia usar técnicas de convencimento. É por isso que ele foi escolhido para ir lá com o sumo sacerdote e os demais. Ele, com sua técnica, com seu conhecimento, ele queria fazer alguma coisa que convencesse. É assim que se faz nos tribunais, é assim que os advogados tentam convencer os juízes, e primeiro fala quem está acusando, depois fala quem está se defendendo. A gente vai ver inclusive no próximo parágrafo que Paulo também se defende, e ele também sabia usar técnicas de oratório, ele era um bom orador também. Então o fato de usar técnicas de oratória não é ruim, é uma coisa boa. É como você fazer uma música, fazer uma canção, e você faz com aquela melodia bonita, você faz com aquele arranjo bonito, mas o mais importante da canção, da música, é a mensagem que ela transmite. Mas se você faz de qualquer jeito, se você canta desafinado, se você não faz um bom arranjo, aquela mensagem que você quer transmitir fica prejudicada. Então é assim que o orador se utiliza de técnicas, ele faz de uma forma que seja convincente, que seja até onde pode ser, que ele seja agradável aos ouvidos, mas tudo para que a mensagem seja bem aceita. E o Goebbels, aquele
aquele nazista, ele era um bom orador e ele usava bem essas técnicas, só que ele estava querendo controlar tudo. Ele chegou a substituir o Hitler por um dia e logo morreu, né? Se ele não tivesse morrido, ele teria continuado no lugar de Hitler. Ele queria convencer, ele queria controlar tudo, controlar as comunicações, controlar as artes, para que convencesse o povo de que eles eram uma raça superior, que precisavam eliminar os judeus e tudo aquilo que a gente conhece da história. E o Tértulo aqui, né, no nosso texto, na nossa história bíblica, ele está tentando convencer o governador de que Paulo era um criminoso. E os apelos que ele faz são justamente para isso. O primeiro apelo que ele faz aqui é o apelo à vaidade. É essa técnica que ele usa. Ele apela para a vaidade do governador. O governador Félix era um homem importante, era um homem poderoso. Ele estava ali naquele momento como juiz, então ele poderia decidir o que ele quisesse. Ele poderia entregar Paulo nas mãos dos judeus, poderia mantê-lo preso, e depois o Paulo acaba, nós vamos ver mais para frente, ele acaba apelando para César, então aí já não estava mais nas mãos dele, mas até aquele momento era dele a decisão. Então o Tértulo, muito inteligente, ele começa apelando para a vaidade do governador. Olha só o que ele diz nos versículos 1 a 4. Ele, especialmente do 2 em diante, ele começa dizendo: excelentíssimo Félix, claro, tratando ele como deve ser tratado, como excelentíssimo. E aí ele começa a falar das grandes coisas que ele fez, ele diz: por teu intermédio nós temos gozado paz perene. Olha só que palavras bonitas que ele usa. E com o teu providente cuidado foram feitas muitas reformas em benefício do nosso povo. Então ele começa dessa forma, elogiando o Félix e dizendo que ele e o povo judeu são muito gratos por tudo que ele tem feito. E ele diz: olha, eu não quero deter o senhor muito tempo, porque o seu tempo é muito precioso, o senhor é uma pessoa muito importante, então eu vou logo ao assunto, eu vou direto ao assunto, e assim por diante. Então ele elogia a bondade, a excelente capacidade administrativa do Félix para ganhar a sua simpatia, porque se ele ganhasse a simpatia do governador, já era meio caminho andado. A causa já tinha ali metade já ganha. E aí era essa a sua intenção, é claro. Quando eu estava construindo a minha casa ali no Jardim Antunes, casa que eu não tenho mais, porque eu troquei por uma chácara, mas quando eu construí aquela casa eu era muito pobre, mais pobre do que eu sou hoje, bem mais pobre. E eu não tinha dinheiro para construir. Até eu lembro quando eu ganhei o terreno, ganhei não, porque a prefeitura me vendeu, eu ia pagar, era pouco, mas eu tinha que pagar. E aí eu vim na igreja, acho que uma quarta-feira, dei um testemunho e disse: olha, eu tenho uma boa notícia e uma má notícia, uma notícia alegre e uma notícia triste. A notícia alegre é que eu consegui o terreno da prefeitura, e a notícia triste é que eu não tenho dinheiro para construir nesse terreno, Então foi assim que começou essa história, mas os irmãos me ajudaram, fizeram um mutirão, outros me emprestaram dinheiro, outros doaram o seu tempo, foram lá, fizeram os alicerces, e a partir daí então eu continuei, os irmãos continuaram me apoiando e a gente conseguiu construir. Mas uma coisa interessante, que enquanto eu estava construindo, ainda estava nos alicerces, tinha um amigo que era daqui da igreja que estava me ajudando. Ele estava trabalhando como servente ali, acompanhando o pedreiro na construção. E como eu tinha pouco dinheiro, eu queria fazer uma casa o mais simples possível. Eu não ia pôr nem laje.
na cobertura, ia ser só um telhado e no máximo eu ia colocar lá um forro de madeira, que para fazer uma laje já tinha que fazer uma estrutura mais forte, ia gastar mais dinheiro, que eu não tinha. Só que esse meu amigo, ele falou assim para mim: olha, a sua casa vai ser uma casa muito boa, ela merece uma laje. Ele disse que a minha casa merecia uma laje, e isso me convenceu, tocou meu coração, né? E eu falei: então vou ter que fazer laje, né? Não vai ter jeito, porque a casa merece a laje, né? Então, ele não era vendedor, se ele fosse um vendedor, ele se daria muito bem, né? Não, ele não estava vendendo a laje, né? Não sei porque ele queria que colocasse a laje lá, mas o fato é que a casa foi feita com a laje. Eu me sacrifiquei um pouco mais, e os irmãos me ajudaram um pouco mais, e a gente fez a laje. Mas esse tipo de argumento é muito comum nas campanhas de marketing, não é assim? A gente é bombardeado por frases como: você merece, você pode, você é muito importante para nós. Quando você está no telefone lá esperando, né, fica 10 minutos esperando lá, eles falam: você é muito importante, a sua ligação é muito importante para nós. Só que eles não atendem, né? Você fica lá aguardando. Então são apelos que existem por aí e que os oradores, aqueles que são mais experientes, eles utilizam e muitas vezes acabam nos convencendo das coisas. Mas a gente deve tomar cuidado. A Bíblia diz que o diabo, o nosso adversário, anda em derredor, como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. E ele não vem na forma de um leão, ele não vem rugindo, é como um leão que ruge, mas ele não vai aparecer na forma de um leão, ele vai aparecer de uma forma bonita, né? Uma forma que vai te impressionar, que vai te elogiar, que vai apelar para a sua vaidade, para que você caia em coisas assim. E o Tértulo, não sei se ele acreditava realmente que Paulo era um criminoso, eu acho que não. Acho que todos ali sabiam que Paulo não era criminoso, tanto o sumo sacerdote Ananias, quanto os outros judeus, mas é porque eles estavam defendendo interesses deles. Mas ele queria, de qualquer forma, convencer o governador que Paulo era criminoso. Uma das táticas do diabo, de Satanás, é justamente isso, apelar para a nossa vaidade. E ele tentou fazer isso até mesmo com o Senhor Jesus. Vocês lembram da história de quando Jesus foi para o deserto, ficou lá 40 dias e foi tentado pelo diabo? Olha o que o diabo diz para Jesus em Lucas 4, de 9 a 11. O texto diz assim: então o levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo e disse: se és o Filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Vai em frente, pula. Você não é o Filho de Deus? Você é tão importante que Deus disse isso de você, que os seus anjos iam sustentar, então pode pular. Mostra que você é o Filho de Deus. Ele, é claro, o Senhor Jesus não era vaidoso, mas se ele fosse pecador como nós, talvez ele tivesse pulado. Se fosse eu que estivesse lá, talvez eu pulasse, porque foi muito convincente, né? E olha, está escrito,